Gente, quem está aí atrás, vem um pouquinho aqui para frente. Vocês do RH estão aí atrás. Não estou acreditando. Pode vir aqui para frente. Vem para cá, gente. Vocês estão com vergonha? Gente, boa tarde. Bom, para quem não me conhece ainda, eu acho que todo mundo aqui não me conhece. Eu sou a Suzana, do RH. Sou a gerente aqui do Recursos Humanos do CREA. Já tem um tempo que a gente vem fazendo um trabalho voltado para bem-estar, saúde mental, apoio ao colaborador. Isso tem um impacto geral, não só na palestra que a Larissa vai dar hoje, mas a parte de pagamento, tudo isso bem devagarinho. Né? A gente vem arrumando a casa, tem que ser bem devagarinho. E essa proposta que o Miguel traz, de me trazer, é justamente fazer com que o nosso cuidado lá no RH seja diretamente com o colaborador. Então, o nosso foco é todo para vocês. Né? Tem coisa que dá para fazer e tem coisa que não dá. Né? Nosso primeiro ano aqui. Eu, particularmente, eu sou psicóloga também, mas aqui eu só ganho por uma função, tá? Só sou gerente. Embora muita gente vá no RH, quero falar com a psicóloga, uma está ocupada, eu vou na outra. Eu não. Eu só se ganhar mais para isso. E eu fiquei feliz quando eu entrei aqui no CREA, que já tinha uma psicóloga. Porque em minha vida de RH, tenho 18 anos na área, nunca trabalhei em uma empresa que focasse nessa parte. E a Larissa é concursada, ela não é uma terceirizada, não está aqui. Ela é concursada, ela foi contratada para isso. Só que eu senti que a Larissa ela não tinha muito esse papel aqui dentro. E está tudo bem. Eu acho que o gerente anterior era uma pessoa da área administrativa, não tinha tanto esse foco. E eu vim com essa visão. Né? Então, todos os eventos que o RH promove, todo o trabalho... Gente, esse era que fica muito barulhento. O nosso foco é justamente para vocês. Acho que essa palestra é muito importante. Muitas empresas grandes, multinacionais, já vêm aplicando esse trabalho. A gente não fala muito de saúde mental. E é uma das coisas que mais preocupam hoje. Se vocês pesquisarem na OMS, a quantidade de gente que tem afastado psiquiatria, psicologia, ela já é maior do que quem tem doenças quase terminais, câncer e tudo mais. É uma tendência do mundo daqui para frente. Eu costumo dizer que se as empresas não se prepararem para ter gente de saúde mental para ajudar o colaborador, elas vão ficar para trás. Eu sou da geração M, não sou da geração Z. Então, eu costumo dizer que a gente, na nossa geração M, só tinha duas opções. Trabalhar muito e trabalhar doente, se não perder o emprego, né? Ou passar no concurso, e mesmo assim aqui trabalha-se muito, quem é do concurso, né? E para poder ter uma garantia. Né? Ou, no caso, a mulher casar com um homem rico, que também não era garantia nenhuma. E essa geração de agora ela tem mais opções. E justamente por ter mais opções, a gente não consegue reter tanto a galera, porque eles têm como sair. Hoje você vê alguém trabalhando no digital 1.000 semana, assim. E com essa quantidade de movimentos e informações e celulares, né? Eu tenho 2 celulares, computador, a gente fica o tempo todo ligado à internet, a gente acaba tendo informações em excesso e se perdendo do que a gente pode parar um pouquinho e fazer. E no trabalho também é assim. Até porque a gente não vive mais sem celular. Não sei se algumas pessoas souberam. Eu fui assaltada no final de semana e, assim, estou há dias doida, assim, sem meu telefone, ainda mais que eu trabalho com internet. Então, a Larissa vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar de... Eu, não só como psicóloga, também já tive depressão profunda, há 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos. Eu costumo dizer que eu consigo falar como paciente, como profissional, porque a minha chegou no nível mais, assim, de letargia, que a gente chama. Eu não saía da cama, fiquei 4 meses na cama, fazia xixi na cama, que eu não achava que precisava levantar. Então, hoje eu consigo contar isso com muita tranquilidade, já está tratado e tudo mais. Ainda tomo os remédios aí. Tem dias que eu tomei Anitta, tem dias que eu tomei Larissa aqui. Mas a ideia é que vocês comecem a compreender, talvez no que a Larissa vai falar, algumas pessoas se identifiquem ou lembrem de alguém em casa, na família, que possa ter esse tipo de comportamento. Né? Eu costumo dizer muito para todo mundo, depressão é difícil de explicar quem teve e é difícil de entender quem nunca teve. Porque todo mundo acha que é uma tristeza. Está triste. Todo mundo acha que aconteceu algo. Às vezes não aconteceu nada conscientemente, a pessoa só realmente está muito mal. E nos empregos você vê muito isso. Se a pessoa ficar muitos anos ali, ela vai se acostumando com aquela condição. Né? Quando você se machuca, e aí você fura o dedo e entra uma farpa, às vezes, para tirar, vai doer mais. E você se acostuma com aquela condição de dor. A depressão é muito isso. Até que a pessoa leva aos atos que a gente sabe, né?
Hoje a gente tem um índice enorme de suicídios, principalmente na geração mais jovem, né? Então, a Larissa vai falar um pouquinho, senão eu acabo tomando o tempo dela todo, que eu falo muito. A Larissa é um pouquinho mais envergonhadinha do que eu, mas é uma fofa, tá bom? Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde. Estou feliz em ver tanta gente aqui. Eu acho que a maior parte já me conhece, mas, para quem não me conhece oficialmente, meu nome é Larissa, sou psicóloga, trabalho na RH. Entrei aí no último concurso que o CREA fez no ano passado, em setembro de 2023, o que quer dizer que eu já fiz um ano de CREA, o que me deixa assustada pra caramba, porque está passando muito rápido, mas tudo bem. Hoje eu estou muito honrada, na verdade, muito feliz de estar aqui, poder falar sobre esse assunto, não só pela importância do assunto da saúde mental, uma psicóloga falando que saúde mental é importante é até clichê, mas de fato é, mas porque eu considero que seja uma coisa pioneira aqui no CREA-RJ. Pelo menos até onde eu sei, eu acho que ainda não tinha tido nenhuma política voltada especificamente para falar sobre saúde mental, né? E eu iria mais adiante. Eu acho que talvez, se não o primeiro, um dos primeiros dos CREAs que tem um programa que fale sobre saúde mental. E hoje é especial porque eu acho que é o pontapé inicial de um programa que vai abordar especificamente sobre isso, né? E aí, nada mais justo do que começar um programa sobre saúde mental falando um pouquinho sobre o que é a tão cobiçada saúde mental, né? Que a gente quer tanto, que a gente fala tanto, que eu escuto muito falar hoje em dia, que eu vejo muito conteúdo em rede social, TikTok, Instagram, enfim. E eu acho ótimo, porque quanto mais a gente falar, melhor. É um assunto que a gente tem que falar com responsabilidade, mas a gente tem que falar, né? Então, deixa eu ver se o meu negocinho vai. Não foi. Help. Alguém tem como... Ah, foi. Bom, afinal, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando sobre o quê, né? Eu vejo muita gente falando sobre saúde mental, mas eu acho que é importante a gente falar, como eu falei para vocês, mas é importante que a gente entenda sobre o que a gente está falando antes de falar, né? Saúde mental é só não ter um transtorno psiquiátrico? É só não ter um diagnóstico? Então, se eu não tiver depressão, se eu não tiver ansiedade, eu posso falar que eu tenho saúde mental? Quem aqui não tem algum transtorno, não tem nada diagnosticado, considera que tem saúde mental? Porque às vezes o que acontece é que a pessoa pode não ter nenhum diagnóstico, mas é uma pessoa, por exemplo, que ela não consegue manter relacionamentos saudáveis. É uma pessoa que ela tem acessos de raiva e acaba explodindo. Isso acaba impactando nos relacionamentos pessoais e profissionais dela. É uma pessoa que tem problema de autoestima. É uma pessoa que se cobra excessivamente. Então, embora essa pessoa não esteja dentro de um diagnóstico, ela tem algumas questões que acabam afetando a saúde mental dela. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando muito mais sobre um equilíbrio psicológico e emocional. E esse equilíbrio tem a ver com a capacidade de lidar com o estresse diário, de manter relacionamentos saudáveis, de trabalhar de forma produtiva, de tomar decisões adequadas, de saber manejar as emoções. Eu acho que essa é a grande questão, porque as emoções elas são normais, são naturais. Então a gente vai sentir tristeza, vai sentir raiva, vai sentir ansiedade, vai sentir felicidade, faz parte. A grande questão é se eu consigo lidar com essas emoções de uma forma saudável. E aí, tem como alguém passar para mim? Obrigada, Eli. E aí, não significa ter ausência de problemas ou desafios emocionais. Gente, alguém que fala que tem saúde mental não é uma pessoa que está todo o tempo feliz. Inclusive, desconfiem. Se alguém fala para vocês que está todo o tempo feliz, talvez essa pessoa não esteja tão bem assim. Mas é uma pessoa que consegue gerenciar os problemas que chegam até ela. Então, os problemas, os estresses aqui do trabalho vão continuar existindo. Aquele colega que enche o teu saco vai continuar enchendo o teu saco. A grande questão é se você consegue lidar com isso de uma forma saudável. E aí isso se torna ainda mais importante quando a gente fala... Volta um pouquinho. Quando a gente fala do ambiente de trabalho. Porque se a gente parar para pensar,
a gente passa a maior parte do nosso tempo aqui. Se duvidar, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com o pessoal da nossa família. Talvez eu passe mais tempo com a Elsa do que com o pessoal da minha família. Tudo bem que eles estão no Maranhão, eu estou no Rio, mas isso é detalhe. E aí, por isso, é importante cada vez mais a gente promover esse diálogo aberto aqui no ambiente de trabalho também. E é esse nosso intuito aqui com todo esse projeto, com todo esse programa. E por que é importante promover um diálogo aberto, né? Por que é importante a gente falar sobre saúde mental? Porque quanto mais a gente fala, menos preconceito a gente tem. Eu acho que a saúde mental, dentro do campo da saúde, é a área que mais sofre preconceito. Se eu falo que eu faço acompanhamento com um dermatologista, com um cardiologista, com um ginecologista, as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, ok, legal, normal. Agora, se eu falo que eu faço acompanhamento com um psiquiatra, as pessoas já te olham torto, já te olham meio assim, com essa pessoa eu não vou me envolver porque ela é doida, não é normal. Então, o estigma que se tem em torno do adoecimento mental é muito grande. Por isso a importância da gente falar sobre. Eu acho que cada vez mais a gente tem que deixar a noção daquele funcionário problema, porque ele tem algum tipo de adoecimento mental. Porque quanto mais eu propago esse discurso, mais eu torno difícil para que as pessoas se sintam confortáveis para falar sobre isso. Então, imagine, eu estou numa roda de colegas, e aí eu estou fazendo gracinha ou fazendo alguma piada sobre algum colega que está com alguma questão de saúde mental. Talvez o meu colega do lado que esteja ouvindo esteja passando pela mesma coisa. Vocês acham que eles vão se sentir confortáveis para falar sobre isso? Pô, se eu falar sobre isso, o pessoal vai me julgar da mesma forma que estão falando do outro fulano. Então, o intuito aqui é criar cada vez mais um ambiente que vocês se sintam confortáveis para falar sobre esses assuntos. Que vocês se sintam seguros, que vocês não sintam vergonha, culpa, medo, ou tudo que pode envolver o adoecimento mental. Então, o intuito aqui é fornecer orientações para identificar sinais de problema de saúde mental. Tem gente que, às vezes, está adoecido e nem sabe. Não sabe identificar os sintomas, não sabe quais são os seus limites. Então, a ideia é que vocês não precisem chegar ao limite. Vocês não precisam aguentar nada. Quando alguma coisa estiver errada, procurem ajuda. Quando a gente machuca o dedo, a gente não espera o dedo cair para a gente ir no hospital. A gente vai no hospital imediatamente. A mesma coisa quando a gente fala em adoecimento mental. Mostrar estratégias de autocuidado e bem-estar. Então, o intuito aqui é falar sobre o adoecimento, entender o que está por trás dele, mas também o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental. O que eu posso fazer para prevenir esse adoecimento. Desmistificar mitos sobre doenças mentais e encorajar a busca de ajuda profissional. Então, como eu falei antes, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente entender o que significa um transtorno mental, a saúde mental, menos preconceito eu vou ter. Menos culpa eu vou sentir ao falar do assunto. Mais seguro eu vou me sentir para procurar uma ajuda profissional. Sair daquela ideia que às vezes a gente tem que só quem procura é quem está em um quadro depressivo muito grande, ou quem é doido, ou outras frases que às vezes a gente escuta por aí. E criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor. E aí esse é um trabalho não só do RH, mas é um trabalho de cada um de nós. Eu posso passar aqui dias, meses, anos falando para vocês sobre saúde mental, mas se cada um de nós não modificarmos nossas atitudes no dia a dia, no setor de cada um, não vai adiantar. Porque é no dia a dia que as coisas acontecem. É no acolher o colega do lado, escutar quem está do nosso lado, entender pelo que o colega está passando, sem julgamento, sem falar que é frescura, sem falar que é besteira, né? Por isso, o objetivo é desmistificar o assunto e encorajar a busca por ajuda quando necessário. Buscar informação é importante, falar sobre é importante, mas aprender sobre saúde mental não significa virar um especialista, e eu quis abordar esse assunto porque eu acho que é um dos assuntos mais delicados hoje em dia, com tanta informação que a gente tem. O tanto de gente que eu vejo se autodiagnosticando é enorme. Vou citar o exemplo do TDAH, porque é o que eu mais vejo atualmente. Todo mundo tem TDAH hoje em dia.
ou pelo menos já falou que acha que tem. E aí a pessoa vai lá, vê um vídeo no Rio de 10 segundos, e aí se identifica com os sinais e fala assim, eu tenho TDAH. Larissa, eu tenho TDAH, descobri isso ontem. Eu falei, mas foi no psicólogo, foi no psiquiatra, como é que foi? Não, vi no Reels, no Instagram. Então, assim, falar sobre é importante, mas eu preciso identificar meus sinais de alertas para ir procurar um especialista. Tem uma comparação que eu acho interessante, que tem uma campanha que eu acho bem legal, que é a campanha de prevenção de câncer de mama, que tem resultados legais. O que a campanha diz? Para a mulher se tocar, fazer o exame de toque e perceber se tem alguma coisa errada com ela. Caso a mulher perceba que tem alguma coisa errada, o que ela faz? Ela vai fazer quimioterapia? Dali vai para a quimioterapia? Vai tomar remédio? Vai dizer que tem câncer? Qual é a primeira coisa que ela faz? Marcar um médico. Fazer vários exames para entender se aquilo de fato é um câncer ou se ela pode descartar essa hipótese. A mesma coisa para transtornos mentais. Então, eu não posso sair por aí porque meu colega falou que tem TDAH e eu acho parecido as coisas que ele falou, e eu me autotitular também enquanto uma pessoa que tem esse transtorno. E quais os principais problemas do autodiagnóstico, né? Falta de precisão, superficialidade das informações, negligência de outras condições. Então, por exemplo, estou usando o exemplo do TDAH, uma pessoa que dorme mal, que não tem um sono de qualidade, ela pode apresentar os mesmos sintomas, sinais, enfim, de uma pessoa que tem TDAH. Então, às vezes, o problema da pessoa é muito mais uma questão de insônia, que ela precisa tratar aquilo também, do que uma questão com TDAH. Quem vai me dizer isso? Um profissional. Se eu olhar só aquele videozinho do TikTok, eu vou achar que eu tenho TDAH. Mas talvez minha questão seja outra. Ou talvez seja uma questão que eu precise olhar com mais cuidado, porque eu posso ter uma outra comorbidade junto com ela. E aí, de novo, somente um especialista para me falar isso. Pode ser ter o agravamento dos sintomas, justamente porque eu posso ter um autotratamento inadequado. Então, tem gente que começa a usar psicofármacos sem prescrição. Começa a usar sem uma prescrição de um psiquiatra. Eu não posso passar medicamento para ninguém. Eu não tenho essa formação. Por mais que eu estude sobre saúde mental, por mais que eu tenha conhecimento sobre os transtornos mentais, eu não tenho nem a capacidade de passar o medicamento. Tem que ser um psiquiatra. Porque, de novo, é um especialista que precisa falar sobre isso. Subdiagnósticos ou superdiagnósticos, então, valorizar ou desvalorizar alguns sintomas que a gente tem. E estigmas e rótulos. E aí eu aproveito esse último tópico para falar sobre uma coisa que eu acho importante quando a gente fala de transtorno mental, que foi o assunto que a gente puxou um pouquinho mais cedo, que são os mitos que envolvem toda essa parte de adoecimento. E alguns bem comuns, inclusive, né? Um deles, e o que eu acho que eu fico mais chateada enfim, que mais me revolta quando eu escuto é que pessoas com transtornos mentais são pessoas fracas. Pessoas que têm algum transtorno mental ou qualquer outra doença são pessoas que estão em um processo de adoecimento e ponto. Não é uma questão de caráter, não é uma questão de fraqueza, não é porque a pessoa quer estar ali. Pelo contrário. Levantar da cama é fácil quando eu estou saudável. Difícil sou eu levantar da cama quando eu estou em um episódio depressivo. Escovar meus dentes, lavar meu cabelo é fácil quando eu estou saudável. Difícil é quando eu tenho algum transtorno mental. E mesmo assim, essas pessoas tentam e vão lá e fazem. Tem dias que mais, tem dias que menos. Como é que eu vou virar para uma pessoa dessa e falar que ela é fraca? Pelo contrário. Transtornos mentais não são reais como doenças físicas. Outra falácia também. São tão reais quanto. Têm alterações tanto quanto qualquer outra doença. Da mesma forma que as doenças, enfim, das mais diversas, afetam nossos órgãos, os transtornos mentais afetam o nosso cérebro. Se você pegar uma foto de um cérebro de uma pessoa saudável e uma foto de uma pessoa com cérebro que tem depressão, vocês vão ver que lá apresentam diferenças significativas. Então, a gente tem alteração hormonal, tem alteração biológica, genética, enfim, tudo. Então, não é uma coisa da cabeça da pessoa, não é drama, não é porque ela quer chamar atenção, é um adoecimento. Pedir ajuda é sinal de fraqueza. E aí, de novo,
a fraqueza rondando sobre os transtornos mentais. Pelo contrário, pedir ajuda, na minha concepção, enfim, significa muito mais uma autoconsciência da pessoa, de saber identificar os seus limites, saber quando alguma coisa não está errada e que a pessoa precisa de ajuda, do que qualquer outra coisa. Então, se eu vou usar o exemplo do dedo de novo, se eu machuquei meu dedo, é lógico que eu vou procurar um médico. É esperto da minha parte que eu vou procurar um médico, é sensato da minha parte que eu vou procurar um médico. A mesma coisa com um transtorno mental. Então, se eu pedir ajuda, pelo contrário, eu estou sendo sensato nesse sentido. Eu não preciso chegar até não aguentar mais para ir pedir ajuda. Então, de novo, um mito mais aí que a gente tem, que a gente escuta bastante. E, por último, as pessoas com transtornos mentais nunca poderão trabalhar ou viver uma vida normal. Às vezes, as pessoas têm a concepção de que a pessoa que tem algum transtorno é uma pessoa normal, ou que é de outro planeta, ou enfim. Mas são pessoas como qualquer outra. Elas estão passando por um adoecimento, sim, mas não passa disso. Você não coloca a culpa do adoecimento em cima da pessoa. Se você vê uma pessoa com câncer, você também não vai falar que é a culpa da pessoa, porque ela é fraca, que ela está com câncer, que ela não tem mais nenhuma potencialidade. Não. Da mesma forma, o adoecimento mental. Com o tratamento, a pessoa tem total capacidade de prosseguir com sua vida de maneira plena. Então, é parar de ver as pessoas e de rotular as pessoas por conta de uma doença, por conta de uma situação, às vezes, que ela está passando. E que pode, inclusive, ser superada. E aí eu entro num ponto importante, né? A gente não fala só sobre o adoecimento mental, mas também o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental. Então, o que eu posso fazer para prevenir? O que eu posso fazer que vai me ajudar ou vai promover um bem-estar quando a gente fala em saúde mental? Primeiro ponto, relacionamentos saudáveis e rede de apoio. E aí eu quero destacar aqui nesse ponto os saudáveis. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Larissa, mas eu tenho rede de apoio, eu tenho um namorado. Aí você vai ver o relacionamento é abusivo, faz mais mal do que bem. Não é esse o caso. É se munir de pessoas ao seu redor que te façam bem, que você possa contar com elas. E aí não precisa ser necessariamente a família, às vezes a família também adoece, mas pode ser também o pessoal da igreja, pode ser o pessoal daqui do trabalho, do futebol, do futevôlei, dos mais diversos locais que vocês frequentam. Mas uma rede de apoio diz sobre relacionamentos saudáveis. Boas habilidades de enfrentamento, que é justamente essa capacidade que a gente tem de lidar com o estresse que eu falei no início da palestra. Então, o estresse vai vir, mas se eu tiver habilidades suficientes para lidar com aquilo de uma forma saudável, eu tenho boas habilidades de enfrentamento. Práticas de autocuidado, e aí que eu coloco um asterisco, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente poderia começar quando a gente começa a falar sobre cuidar de saúde mental. O que seriam práticas de autocuidado? Alimentação, exercício físico e um sono de qualidade. Básico. Mas eu queria que o pessoal aqui que está presente levantasse a mão quem tem os 3. Faz exercício, tem um sono de qualidade e se alimenta bem. 3 pessoas? 4? Jefferson não conta. Básico, mas quase ninguém consegue. Porque quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa, essas 3 coisas são as primeiras que a gente abre mão. O autocuidado. Deveria ser o oposto, na verdade. Quando eu estou com, não sei, muita coisa para fazer no trabalho, eu deixo de ir para a academia porque eu tenho que cumprir os meus prazos. Ou então eu almoço uma coxinha no almoço porque não vai dar tempo de comer uma comida, um almoço de verdade. Mas, gente, isso aqui deveria ser a prioridade. Eu não consigo trabalhar de uma forma efetiva e produtiva e saudável. Eu não consigo cuidar dos outros, não consigo cuidar dos meus filhos, dos meus pais, se eu não estiver bem. Então, por mais que sejam coisas básicas, como vocês viram aqui, eu não contei porque eu sou de humanas, mas foram poucas pessoas, visualmente falando. Então, por mais que seja uma coisa básica, a gente quase não faz. E aí é lógico que a gente vai falar de uma sociedade que está adoecida. A gente vive em celular, sendo bombardeado de estímulos, a gente não faz um exercício físico regularmente, a gente não se alimenta bem. E aqui eu não falo de dieta, enfim,
ser, ter um corpão e tal, pode até ser. Pode ser uma consequência, mas é se alimentar bem, se nutrir. Resiliência e autoeficácia, que é a capacidade de lidar com as frustrações também de uma maneira saudável, e a autoeficácia, que diz sobre a nossa habilidade de acreditar em nós mesmos, acreditar que a gente consegue fazer alguma coisa. Engajamento em atividades significativas e sentimento de propósito e objetivo. Ter isso aqui claro. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que é importante as coisas que vocês fazem? Por que vocês acham enfim, acordam todo dia para fazer o que vocês fazem? Não precisa ser só aqui no trabalho. Pode ser em outras atividades também. Então, ter isso claro para vocês é importante. Não deixe aquele sentimento de vazio de eu não sei por que eu acordo todo dia. Quando a gente tem claro isso para a gente, também é um fator protetivo. Ambiente escolar ou de trabalho positivo, a gente está tentando. Acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Fazer uma terapia é bom. Ir ao psiquiatra quando necessário. De novo, buscar ajuda. Eu vou bater muito nessa tecla aqui hoje, porque a gente está no meio de prevenção. E prevenção diz sobre isso, sobre esses fatores protetivos, sobre eu buscar ajuda quando ainda não estou doente. Isso é prevenção. Eu não precisar me sentir adoecido para ir buscar ajuda. Eu sentir que tem alguma coisa errada, saber identificar isso, e aí buscar ajuda. Então, são fatores que nos ajudam a prevenir, promover o bem-estar e reduzir a nossa vulnerabilidade. E aí, por fim, como identificar sinais de que alguma pessoa está passando por um sofrimento mental? São alguns sinais. Tem gente que não expressa todos esses sinais, ou então não expressa nenhum sinal abertamente, mas são alguns sinais que é interessante que a gente fique atento. Quem está ao nosso redor, quem está do nosso lado, o colega que trabalha do nosso lado, nossa família, nosso filho, esposa, enfim. As pessoas com quem a gente convive. Mudanças bruscas de comportamento e humor. Então, aquela pessoa que tem oscilações de humor muito rápidas, ou então que ela mudou o seu comportamento de uma forma sem nenhuma causa aparente. Queda de produtividade sem causa aparente. E aqui, de novo, eu destaco sem causa aparente. Às vezes a pessoa está passando por alguma coisa, ou, enfim, aconteceu alguma coisa na vida dela que ela teve uma queda de produtividade. Mas quando essa queda de produtividade é sem nenhuma causa que a gente saiba, pode ser um sinal de alerta. Isolamento social ou falta de interesse em atividades antes prazerosas. Isolamento social aqui não é a pessoa que é mais tímida, nem a pessoa que é um pouquinho mais introspectiva. Eu falo de isolamento, de fato. É aquela pessoa que começa a deixar de sair com os amigos, começa a deixar de mandar mensagem, que se isola do restante. E falta de interesse em atividades antes prazerosas. Então, aquilo que ela gostava de fazer e, de uma hora para outra, deixou de fazer sentido. Não gosta mais, não tem mais interesse. Também é um sinal de alerta. Mudanças no sono e alimentação sem causa aparente. Então, a pessoa, tanto hipersonia, que é dormir demais, quanto insônia. Tanto episódio de compulsão, ou então ganho de peso sem causa aparente, não sem estar fazendo uma dieta para isso, quanto falta de apetite, ou então perda de peso, também sem causa aparente, sem estar fazendo alguma dieta. Também é um sinal de atenção. Pensamentos negativos ou destrutivos. Então, coisas do tipo, ninguém gosta de mim, tudo que eu faço dá errado, eu não sirvo para nada, todas as coisas que eu faço não têm valor. Esse aqui é um baita sinal de alerta. Então, se seu filho, alguém que você conhece, algum colega, tem esse tipo de coisa, converse com ele, escute, ofereça essa escuta, ofereça ajuda. Ou então, se for você, preste atenção, fale com alguém. Sinais físicos de estresse emocional. Então, dores de cabeça recorrentes, gastrite, tensão muscular, também são sinais de que alguma coisa pode não estar tão legal ali. Sentimentos de sobrecarga ou desesperança. Então, aquele sentimento de exaustão. Não é o estar cansado depois de um dia de trabalho, é de exaustão, de não conseguir dar conta das coisas. E dificuldade em realizar atividades cotidianas. Aqui não é um domingo que você está com preguiça de lavar a louça. Não é esse caso.
É o caso que você não tem forças ou tem muita dificuldade de realizar coisas antes que eram tranquilas para você fazer ou para alguém fazer. Lavar uma louça, levantar, passear com o cachorro, coisas cotidianas. Também é um sinal de alerta. Se vocês notarem esses sinais, gente, não esperem prolongar. Procurem ajuda, falem com alguém. Não precisa ser comigo, não precisa ser aqui no CREA. Procurem as redes de apoio de vocês, conversem com os colegas, estejam atentos. Eu separei um videozinho bem interessante, que traz uma reflexão sobre isso que a gente conversou. Tem como alguém desligar a luz? Obrigada, Betinho. Ele conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você para ter eu e minha irmã. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Às vezes a pessoa liga e você só ouve. Não precisa dizer nada. Você está ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. Pode acender. Valeu, Betinho. Eu acho que mais do que uma palestra sobre falar sobre saúde mental, informar um pouquinho, eu acho que é um convite para vocês. Porque, como eu falei para vocês, não sou eu, não é o RH, não é a Suzana, não é a Elza que a gente vai conseguir transformar sozinhas isso tudo. Mas é cada um de vocês. Eu acho que hoje é o início de uma fase muito importante do CREA, mas é também um convite para que vocês embarquem e comprem a ideia também. Então, eu acho que... clichê, né? Mas, assim, nós juntos somos mais fortes.